Bom, pessoal, boa noite. Agora, oficial, boa noite. Meu nome é Felipe Oliveira. Eu conheço o Fábio já faz um tempinho aí, nos papos aí de PMI, né? E ele convidou a gente aqui para fazer ou nesse caso, refazer, né, Fábio? Um webinar sobre refinamento exclusivamente para vocês. Tá? Então, só dando um contexto rápido, né? Sobre a Mindset. A Mindset é uma empresa de treinamentos e consultoria voltada para agilidade. Eu sou o proprietário da Mindset. Tá? Então, a ideia que a gente tem como empresa é fornecer treinamentos, mentoria, coaching aplicando métodos ágeis e práticas Lean. Tá? A nossa ideia aqui é usar a agilidade para fazer as pessoas conseguirem entregar resultados diferentes, conseguirem enxergar perspectivas de mercado e negócio de forma diferente. Tá? Então, o objetivo principal hoje é mudar o mundo através do conhecimento. Tá? O meu histórico bem rápido, como eu falei, eu sou proprietário da Mindset Ágil, sou instrutor oficial Lean IT Foundation, Prince 2 Agile Foundation, sou Agile Coach, trabalhei como Scrum Master, gerente de projetos, e aí tenho algumas certificações aí sobre gestão em geral. Beleza? Então, uma ideia aqui hoje é falar sobre como fazer uma proposta, né, uma ideia de como fazer um refinamento eficaz na empresa de vocês e ver como que vocês conseguem se aproveitar disso, né, seja através dos exemplos de coisas ruins ou de coisas boas, de quais seriam propostas aí que vocês conseguem usar pro dia a dia. Beleza? Antes da gente começar, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? De boa? Qualquer um que tiver com algum problema para conectar, putz, está chiando, qualquer coisa assim, manda aí, a gente para um pouquinho, espera, tá? Só para não ficar por fora, beleza? Então tá bom. Deixa eu ver só isso aqui que mandaram aqui. Ok. Fechou então, galerinha. Deixa eu botar tudo mutado aqui, aí na hora que a gente for levantando, quer dizer, questionar, chama no chat aí, e aí a gente faz as perguntas. Muito bom. Então, essa é uma imagem que eu vi esses tempos atrás, eu não lembro onde que eu vi, tá? Mas é uma imagem que ela trazia muito uma realidade que a gente enfrenta tanto dentro de empresas quanto no mercado, no nosso dia a dia, dependendo, tá? Que é a nossa, não vou dizer incapacidade, mas a nossa forma, como é que eu posso dizer? É a nossa forma de não enxergar a necessidade de um bom plano, né? Então, e isso é algo que é muito claro quando a gente olha para esse tipo de imagem. Eu vejo, por exemplo, perspectivas com um ciclo PDCA correto, né? A gente tem que planejar muito mais do que a gente tem que executar, né? Por quê? Porque você consegue cobrir os riscos, você consegue ter uma perspectiva diferente, né? E a imagem ela satiriza muito o ciclo PDCA brasileiro, né? De que a gente planeja muito pouco, executa demais, valida o mínimo possível, e aí cria um monte de plano de ação para corrigir um monte de coisas que você não vai ter tempo de planejar, vai executar esse um. E aí é um ciclo vicioso, não é um ciclo de melhoria, é um ciclo quase de pioria contínua. Legal? E aí eu faço essa pergunta, mesmo sendo relativamente retórica, porque a gente tem alguns exemplos de erros aqui, né? O que a gente está cometendo de errado falando de gestão, né? Falando de processo, falando de produto? Né? Vocês têm alguma ideia do que a gente está cometendo de erro aí? Se quiser mandar no chat, ou aí se quiser fazer um comentário aí, pode fazer. Tem ideia do que o brasileiro está errando? Ou o que os gestores estão errando na hora de fazer esse tipo de coisa aqui? Aliás, vocês acham que faz sentido isso aqui que essa imagem coloca, de que o brasileiro não planeja muito? Um de cada vez. Subestimando o planejamento por achar que a ação é mais importante. Né?
É igual quando a gente tenta fazer previsibilidade em cima de estimativa, né? Vocês acham que, por exemplo, estimativa é um sinônimo de previsibilidade? Vocês acham que faz algum sentido você determinar previsibilidade com base na estimativa? Vamos pensar no que é estimativa. Né? Estimativa você está tentando dizer o que vai acontecer. Você está tentando prever o futuro. Previsão é diferente de previsibilidade. Tá? Você pode ter como base em números o que vai acontecer no futuro. Aí a forma como você controla as variáveis ao seu redor que você vai determinar isso. Tá? Cálculos matemáticos e tudo mais. A gente tentar falar que, olha, eu acho que a gente vai levar 3 dias para completar essa tarefa. Se você não está controlando as variáveis em volta disso, essa previsão ela pode muito bem ter uma variação muito grande. E aí isso depende tudo do quanto de incerteza você tem em cima de qualquer processo ou produto. Beleza? Então, às vezes a gente precisa pensar mais como que a gente planeja um item, como que a gente cobre as incertezas, como que a gente cobre as necessidades de alguém, ao invés de sair executando sem pensar nisso. Beleza? Esse webinar, tá? Ele é baseado em um artigo que eu escrevi para profissionais de TI, que ali eu começo a pensar em como que a gente comete erros como profissionais na hora de planejar um item, tá? Até porque, assim, refinamento, ele nada mais é do que um processo, tá? Não é um evento, não é uma planning, quando a gente fala de Scrum ou de Kanban, Replenishment. Refinamento não é um evento, tá? É igual melhoria contínua. Se melhoria contínua fosse um evento, a gente não melhorava nunca, não seria contínua. A gente melhorava uma vez e pronto, tá legal? E aí eu levantei alguns erros que a gente comete quando fala-se de refinamento especificamente. Então, os erros que a gente potencialmente comete quando a gente pensa em refinamento, em refinar backlog. Tá? O primeiro erro vinculado aqui é que a gente esquece que refinamento é planejamento também. A gente esquece que refinamento é um processo vinculado a planejamento. Né? Até porque, assim, quando a gente fala de planejar produto, qual que é o primeiro papel que a gente pensa quando fala-se de agilidade, de Scrum? Né? Não é o tal do PO? É esse cara. A primeira pessoa que a gente pensa quando a gente fala de planejamento de produto, falando de Scrum, etc., é o PO. E o refinamento a gente vinculou o PO. Então, por que a gente desconecta de alguma forma o refinamento disso? Ah, mas eu sei que refinamento é planejamento, Felipe. Eu sei que refinamento serve para isso. Por isso que eu vou lá, me reúno na terça-feira e a gente vê lá quais são os itens que vai para a próxima sprint. O PO lê as histórias, lê os critérios e é isso. Tá, mas isso realmente é algo que se define como refinamento. Se a gente fala que refinamento é um processo, se ele é um processo, ele tem entrada, sequência de atividades e saída. Né? Qual é a entrada do processo refinamento? Vocês fazem ideia? Aí se quiser tirar do mudo para falar, alguma coisa assim, eu não mordo, tá, gente? Ou botar no chat também. E aí, alguém chuta? Mais alguém? Mais alguém reforma. Então vamos lá, ó. Pensando que refinamento é um processo, a gente entende que no momento que eu comecei, sei lá, um ciclo de trabalho, uma sprint, né? A gente costuma falar que o PO tem que saber o que vem na próxima. Né? Então ele tem que saber quais são as metas que ele quer atingir na próxima sprint, quais são os resultados que ele quer obter, né? Quais são os problemas que ele quer resolver vinculado a um usuário, a um mercado específico. Então, pô, eu sou a Uber, quais são os problemas que eu, como Uber, quero resolver? Eu sou a Viva Real, eu sou o Mercado Livre, quais problemas do meu usuário, do meu processo, do meu produto eu quero resolver? Beleza? Em cima disso, eu estou falando que refinamento é o momento em que
eu vou levantar todos os problemas, em que eu vou levantar todas as possibilidades vinculadas àquele requisito, àquele item que eu preciso, e dali sai um item refinado, sai um item com todas as características que eu preciso. Né? Isso em um dia dá para fazer? Uma reuniãozinha de 2 horas, numa terça-feira à tarde. Pergunta para vocês mesmos, dá para levantar todos os riscos e variáveis de uma funcionalidade em uma tarde? Sim ou não? Então, né? É muito provável que não. E assim, mas o Scrum Guide, ele coloca que tem refinamento. Se você for colocar o Scrum Guide no meio, o Scrum Guide fala que você tem que ter mais ou menos 10% da capacidade de um time. 10% da capacidade de um time, bom, se a sprint tem 10 dias, você tem 2 dias para fazer refinamento. E aí? Tá legal? Então a gente esquece que refinamento faz parte de um processo que planeja itens. Tá? Isso é contínuo dentro de uma sprint. Eu ainda quero chegar num ponto de que eu faço refinamento todos os dias. Beleza? Segundo erro, que refinamento. Se a gente for pensar, a definition of ready é um conceito que está lá dentro do Agile, que nada mais é do que um checklist. Né? Eu marco as coisas que eu preciso para tornar aquele item preparado para um cara desenvolver. Certo? Então, putz, para eu fazer esse móvel, quais são as coisas que eu preciso? Né? Para eu construir uma bateria, o que eu preciso? Para eu construir uma escrivaninha, o que eu preciso? Quais são os materiais que eu preciso? Para construir um carro, quais são as peças? É um checklist, beleza? Quando a gente fala de software, por exemplo, de sistemas, tecnologia, etc., a gente precisa também dessa visão. Só que aí, como é um trabalho do conhecimento, a gente está falando de informação. A gente não precisa de peça, às vezes, né? A gente precisa de informação. Então, eu preciso de uma lista de acesso, uma lista de pessoas, eu preciso de uma chave, de um endereço, de uma pasta. Eu preciso saber se eu estou falando de um site, né, de um e-commerce, por exemplo. Me dá as definições de traqueamento no site para eu ver onde que o cara clicou dentro do site, quais ferramentas vão beber e monitorar esse cara, né? E o refinamento ele está muito vinculado ao processo, a esse conceito de definition of ready, porque o refinamento ali é simplesmente uma forma, um processo para preencher esse cara e tornar um item preparado para ser desenvolvido, né? Ter todas as informações. Então é meio difícil você desconectar definition of ready de refinamento, tá? No final das contas, o refinamento ele está preenchendo esses itens, tá legal? Uma coisa que eu fiz e aí depois eu mostro para vocês, eu criei meio que uma tabelinha, tá? Eu vou mostrar até dentro do Gira, porque o arquivo em si não dá aqui, mas, quer dizer, acho que eu consigo. Mas enfim, uma tabelinha que mostra esses caras para o cara preencher na hora que ele for fazer um requisito, tá? Que é basicamente a definição de preparado, beleza? Então a gente esquece esse vínculo, tá legal? Terceiro erro que a gente comete. Vocês acham que tempo ocioso é ruim dentro de uma sprint? Aí é uma pergunta real mesmo. Vocês acham que tempo ocioso é ruim? Não é ruim? Que mais? Mas aí, dá para fazer, mas a gente faz? Qual que é o problema assim, falando de ócio, né? Muita gente acha que uma sprint que tem tempo ocioso é uma sprint improdutiva. Mas você trabalhar 100% no fluxo não quer dizer que você está produzindo 100%. Tá? Se a gente for comparar com rua 100% é trânsito. Certo? Se a função da rua é carro, se a rua está 100% com carro, é trânsito. Se o metrô está 100% com gente, é trânsito. Eu entupo o meu fluxo de trabalho e com isso eu não consigo ter espaço para qualquer tipo de avanço ou melhoria. Tá legal? Se eu estou enchendo de coisa dentro de um tubo,
eu não vou te ter a mesma quantidade de coisa passando. Beleza? Então, assim, a gente tem que tirar um pouquinho da cabeça que a gente precisa entuchar um monte de coisa no fluxo para isso. Se eu vou fazer uma analogia, por exemplo, com infraestrutura, se um servidor alcança 70%, 80% da sua capacidade, isso está bom? Não, quer dizer que a gente está se aproximando num limiar. Tá? A mesma coisa, se vocês estão 100% atarefados, 100% ocupados, isso é bom? Não necessariamente. Beleza? Você tem que ter um espaçamento para pensar, para discutir, para debater, para ler um e-mail, para ir no banheiro, para jogar sinuca, para fazer alguma coisa que te tire daquele momento. Porque, primeiro, a gente está trabalhando é um trabalho de conhecimento, é um trabalho que exige concentração. Concentração, dependendo da pessoa, ela é limitada. E a concentração impacta, consequentemente, na sua produtividade. Se você não tem concentração, você não produz. Certo? Sim, é criatividade mesmo. E às vezes você precisa de meia hora para desvirtuar. Qual que é o nosso problema às vezes? A gente recorre à correria do dia a dia. E em prol disso a gente negligencia o processo em prol da pressa. Então a pressa diária para entregar, a ansiedade das pessoas para receber, faz com que a gente ignore algumas coisas como o refinamento. Tá? Nós, Felipe, mais sério, o que acontece? Tá? A gente se sintoma, não, mas ó, a gente tem esse negócio para entregar aqui, ó. Né? É aquela velha história de três pessoas empurrando um quadrado e aí tem um cara falando, ó, tem uma roda aqui, ó, quer? E ele fala, não, eu tô ocupado demais. Se a gente se ocupa demais com melhoria, a gente nunca evolui. Beleza? Na verdade, tem Nárnia e tem na Suécia. A Suécia também acontece. Aqui no Brasil, não. Beleza? E aí, de novo. Ah, mas Felipe, qual que é o problema? O problema é o seguinte, meu cara. Vou pegar a seguinte situação. Pensa que vocês adiaram, a sprint começa na quarta, ela termina na outra terça, e aí vocês fazem o refinamento na terça-feira após a primeira quarta-feira, né? Então, quarta-feira planning, quinta, sexta, segunda, terça-feira. Ah, não, Felipe, não vamos fazer hoje porque tá problemático. Pá, vamos fazer na quinta. Não, mas não pode quarta? Não, porque o negócio aqui é grande, não sei o quê. Beleza, quinta. Aí faz na quinta. Aí cada um sai com uma tarefinha do refinamento, que aliás é uma prática legal. Os 2 dias que você tinha para fazer um checkpoint, você não vai ter, você vai ter um checkpoint na segunda. Aí se na segunda você tiver qualquer tipo de problema, dúvida, ou correr atrás de qualquer informação, até quarta-feira você não tem tempo. Beleza? Deixa para sexta, mesma coisa. Você diminui o espaço que você tem para conseguir correr atrás de informação, para conseguir refinar esse item. E eu estou falando não só de refinamento de negócio, de critério de aceite, de regra, de cenário de teste. Cenário de homologação, né? De diferenciar aí teste de homologação. Estou falando de questões técnicas mesmo, fazer uma POC, testar, fazer uma configuração, tá legal? Instalar qualquer coisa. Você vai ter menos tempo para fazer isso. Qualquer problema que você tiver, você não tem tempo para corrigir. O Peterson comentou aqui, ó, comentou que sai do refinamento, uma tarefa seria a tarefa refinada ou a tarefa para apoiar o refinamento? Uma tarefa para... você pode até ter uma tarefa refinada, mas quando eu falo que cada um sai com uma tarefinha, é um to-do para apoiar o refinamento mesmo. Então, putz, a gente tem, vou chamar de história, eu tenho essa história aqui, mas para garantir o DOR dessa história aqui, o Definition of Ready, a gente tem que perguntar para a arquitetura uma informação lá. E a informação, precisa de estudo e tudo mais. O dev vai lá e sai com essa tarefinha para ver com a arquitetura. Para preencher o DOR desse cara, eu preciso ver com a galera de Analytics se a gente consegue fazer uma correção lá no Adobe para garantir a conexão. Alguém sai com essa tarefinha para falar com eles. Faz parte do refinamento. Tá legal? E a Helena comentou aqui, ó, por isso que agendamos datas fixas para os refinamentos, para todos se prepararem e organizarem suas atividades. Sim, as datas fixas elas são importantes. Tá? Até eu vou comentar sobre isso. A única questão é a gente subestimar a importância da data e não criar esse senso de, precisamos ir atrás dessas informações. Tá? Um próximo erro aqui, o quarto erro relacionado a isso primeiro, a falta de visão
e a falta de visão sobre o processo, tá? Aliás, voltando até um pouquinho no erro 3, né, que eu pensei agora. A gente falou de adiar, né? Se a gente não faz o refinamento, não, beleza, a gente fala na planning na hora, tá, beleza. O que pode acontecer, que muitas vezes acontece, que já aconteceu comigo. Ah, não faz refinamento, faz refinamento na sexta, já próxima à retrospectiva. Primeiro, você não vai levantar todas as informações. Tá? Aí você vai chegar na planning, fala, não, mas definition of ready, beleza, tá tranquilo, beleza. Você começa sem preencher o definition of ready. Aí, ao invés de validar aquilo em algum momento na sua máquina, fazer alguma coisa, você vai embora. Tenta fazer. E dá errado, por quê? Porque você não levantou as informações corretas, porque você subestimou o processo, porque você acha que o processo ele é muito burocrático, etc. E aí, o que tinha uma complexidade X, aquela complexidade aumenta exponencialmente, e você tem que ficar na correria para conseguir fazer aquilo. Aí no meio da correria tem um outro refinamento. Você fala, não, mas aqui esse negócio que a gente não refinou muito bem, tem que fazer aqui, porque senão atrasa a sprint. E aí você continua fazendo, não faz o refinamento, ou não participa, chega na próxima planning, o item não está refinado, e você cai no mesmo ciclo vicioso, até você ter que parar tudo e falar, cara, vamos resolver esse item, vamos só priorizar qualquer coisa para o momento que a gente terminar, e aí refina, e aí planeja de novo. E aí você tem que refazer o teu fluxo inteiro. As consequências do dia a dia. Beleza? Sim, a Helene comentando aqui, isso acontece. Sim, aí você vira uma bola de neve. Você nunca vai conseguir refinar o suficiente, você nunca vai conseguir desenvolver da forma correta, e no final das contas dá ruim. Beleza? Muito bom. Erro 4. Então, a falta de visão de médio a longo prazo. Ao mesmo tempo que subestimar o agora, subestimar o fluxo que você está trabalhando é ruim, né? Você tem que também, cara, beleza, você quer refinar, mas me fala o longo prazo, me fala a que objetivos está vinculado, me fala por que eu tenho que fazer isso, que problema eu estou resolvendo, né? Beleza, você está me dando item para refinar, mas qual que é a minha direção? Qual que é o meu caminho? Para onde é que eu estou indo? Tá? É diferente que quando você, por exemplo, um exemplo muito esdrúxulo, tá todo mundo almoçando, essa galera de vocês aí toda lá no restaurante almoçando, e aí começa a chover e a galera fala, não, pessoal, a gente tem que sair dessa chuva aqui, que vai chover, vai estar ruim, aí todo mundo sai correndo, ninguém olha para onde está indo, corre para lá, corre para cá, sem direção alguma. Outra coisa é aquele microgerenciamento do time, onde Fábio, você vai fazer isso aqui, a Peterson vai pegar a cadeira, o André vai pagar a conta, isso aqui, e ele tenta controlar tudo. Outra coisa sei lá, a Elaine puxar a galera, olha, vai chover, vamos sair daqui, vamos debaixo daquela macieira ali pra gente conseguir ficar tranquilo. E tem umas frutinhas ali também pra gente escapar da chuva e passar o dia comendo uma fruta. É senso de direção. É um exemplo muito besta, tá, pessoal? Mas é senso de direção. Tá? Eu não consigo. Beleza, o time ele consegue refinar coisas? Consegue. Mas às vezes aquilo pode gerar dependência para um item e vice-versa. Às vezes aquilo pode fazer parte de um mundo maior. Putz, vamos fazer push notification, notificação no aplicativo. Ah, vamos. Aí começa a fazer. Mas na verdade aquele push notification ele pode fazer parte de uma central de notificações que precisa de uma arquitetura muito diferente. E aí? Tá? Então, é um outro erro que a gente acabou cometendo de achar principalmente que Agile não tem médio prazo, não tem longo prazo. Não, tem. É só a gente parar de ser preguiçoso e fazer. Beleza? Então temos que ter um destino antes de sair refinando coisas. Tranquilinho aí, galera? Só de boa? Então, tá bom. E aí, como que a gente melhora, né? Como que a gente pode criar um senso de melhoria? Tá? Eu levantei aqui um total de 5 exemplos de coisas que a gente pode fazer para melhorar. Tá? Primeira coisa é criar uma rotina. Tá? O delivery é o momento que o item chega para desenvolvimento para o fluxo acontecer. O discovery é o que acontece antes, é todo o fluxo da ideação do item, de entender o cenário em que ele está aplicado, quais são as dores, qual é o plano que você quer aplicar, quais são as soluções, validar essas soluções e aí desenvolver.
É importante que você crie uma rotina tanto com relação aos dias, quanto com relação a tempo, para que tenham-se marcos de execução. Pelo menos enquanto você não tem uma cultura vinculada a isso. Tá? Então, putz, o refinamento vai ser na segunda, na quarta e na outra segunda. Então, a segunda é ideação, na quarta é solução, na segunda é confirmação, por exemplo. E aí, nesse meio tempo, cada um busca as informações para ter o DOR preenchido. Tá? É uma proposta até. Ou então, putz, todo dia, 1 hora, meia hora, todo dia a gente vai olhar para o refinamento. É outra coisa também. Tá? Eu não lembro qual empresa que faz isso, mas tem uma empresa que faz esse tipo de coisa, de refinar uma vez por dia. Tá? Tem outra coisa que proporam até esses dias aí de faz esses 3 dias aí, na manhã do dia do refinamento, eu vou refinar hoje, o time na dele de manhã, digamos que é feito de manhã, olha para o backlog, tal, e almoça, e aí até o refinamento tira dúvidas ali que às vezes surgem no meio do caminho. Tá legal? Então, é criar essa rotina de mostrar para as pessoas que é um processo contínuo, que é planejamento contínuo, manter as datas, se você precisa reservar a sala, manter essas datas reservadas antecipadamente, tá? Até que as pessoas sintam essa cultura e enxerguem a importância disso. Beleza? Muito bom. Segundo exemplo é deixar o escopo muito bem claro, mas principalmente o escopo do refinamento. Tá? Por que a gente faz refinamento? Qual que é a importância disso? Qual que é a consequência se a gente não fizer? Né? Deixar o definition of ready, se você usa isso, de uma forma muito clara. Né? É uma política aquilo, é um acordo. Então, quais informações eu, como time, tenho como necessidade? Não é um momento de bloqueio entre o time. Não, o time está bloqueando esse card aqui porque o DOR não está pronto. Não é isso. Tá? É muito mais um acordo que, cara, eu preciso de informação para desenvolver. Me ajuda a desenvolver. Eu preciso dessas informações aqui. Tá? É um processo colaborativo ali. Tá? E quanto mais o time participa, questionando, influenciando, trazendo informação, melhor para o PO, melhor para ele. Por quê? O time vai ter mais informação disponível e o PO vai conseguir correr atrás de mais coisas. Né? Eu prefiro um time perguntando um monte de coisa, mesmo que sejam todas erradas, do que em silêncio. Porque perguntando, questionando, duvidando, você tem insumo. Você se questiona. Você presta atenção nessas informações e vai atrás, mesmo que você já esteja correto. Tá legal? Beleza? Muito bom. Outra coisa, deixar o backlog de forma visível, a informação irradiada, as informações do seu projeto visíveis. Tá? Gestão visual ajuda as pessoas pra caramba. Tá? Você consegue ter bastante informação disponível, principalmente se você tem um propósito compartilhado entre os times. Tá? Então, putz, vocês estão dentro, sei lá, de uma sala com 30 pessoas, cara, as informações que são relevantes do projeto ou do produto, deixa visível. Então, putz, é um produto, coloca as métricas, coloca os objetivos na cara, deixa o quadro físico, se vocês conseguem ter um quadro físico, se está todo mundo no mesmo lugar, coloca um quadro físico. Não só para divulgar para as pessoas que estão em volta, mas para vocês controlarem. Tá? A gente já tem pouca visibilidade disso quando a gente fala de software, por exemplo. É extremamente difícil você gerenciar porque você não vê. Né? Quando você fala de peça, eu estou numa fábrica, estou numa imobiliária que eu consigo, eu gerencio, eu vejo aquilo, é casa, é carro, é peça, estoque, você vê o que você gerencia. Quando você fala de software, não. Então, quanto mais visíveis as informações estão, melhor para vocês. Tá? E aí você tem transparência com todo mundo. Tá legal? E aí, se você tem, por exemplo, pendências com itens que vão ser refinados, deixa ali, ó, quadro de refinamento. Tá aqui. Quais informações estão preenchidas? Essa. Né? Quais não estão? Essa. E assim por diante. Tá legal? Senão a gente fica naquela mesmice, senão vocês não conseguem ter as informações vinculadas. Tá? Eu ainda vou elaborar algum tipo de Kanban, que na verdade isso já existe, né? Mas mais para minha necessidade, algum quadro, alguma coisa que dê um reflexo disso também, né? Mas para vocês é muito prático, né? Meu, deixa visível os itens que precisam ser refinados. Ó, esse aqui está bloqueado porque está faltando informação, esse cara aqui está dependendo de outro time, só vão fazer quando eles terminarem, e assim por diante.
Tá legal? Eu não insiro, por exemplo, o item dentro de uma sprint que está dependendo de outro time. O time termina e eu faço depois. Tá? E se tem a necessidade de ter, ou eu pego um cara daquele time e boto aqui dentro, a gente se conversa todo dia. Tá? Aí o Fábio vai dizer mais que eu, que isso aí é pergunta de PSM2, né, Fábio? Você e a PSM2. Não fiz ainda, tô enrolando com ela. Vou fazer, calma, eu faço, eu chego lá. Beleza. Pessoal, eu tô falando aqui, tá? Conforme vocês estão tendo dúvida, pergunta, eu tô só vomitando a informação aqui. Se não, se tiver muito rápido, alguma coisa assim, questiona, levanta a mão, fala, ô, beleza? Tudo que vocês perguntarem aqui a gente debate, fica tranquilo, tá? O tempo aqui é de vocês, tá? Então, beleza. Um quarto exemplo aqui, opa. O Thiago falou, ó, aproveitando, pode falar um pouco mais sobre DOR. Tá. Então, vamos lá. Só retomando o conceito em si. Né? Definition of Ready cara, o que eu preciso, eu como time de desenvolvimento, e até mesmo como PO, preciso ter de informação para iniciar o desenvolvimento desse item. Tá? Eu vou construir esse item com base no quê? Aí eu preciso. Aí, por exemplo, o meu Definition of Ready lá, critérios de aceite, tela, né, o layout, informações de tracking para saber o rastreio dentro do site, se tiver algum cenário de teste, quais são os cenários de teste, tudo isso anexado no item. Isso, é o Definition of Ready da história do backlog. Então, por exemplo, o Fábio ele é um PO. E aí o Fábio ele quer atingir uma meta X na próxima sprint. Tá? E aí tem 6 itens que ele acha que são suficientes, mas 4 são os prioritários para cumprir com essa meta. Tá? Então, beleza. O que é necessário para esses 4 itens começarem a ser desenvolvidos? Tá? Quais são os requisitos mínimos? Pensa em checklist mesmo. Qual é o checklist para conseguir desenvolver esses caras? A gente precisa ter a história escrita lá no Gira, no Trello, né? No TFS. A gente precisa ter o layout da tela, falando de software. Preciso dos critérios de aceite, preciso dos cenários de teste, preciso do tracking, preciso de ter a lista de pessoas que vão ter acesso a essa parte. Então, são todos os critérios associados à história. Então, eu tenho uma história de usuário, no checklist, quais são os itens que eu preciso para começar a desenvolver isso. Beleza? O refinamento tem que ajudar, senão é o único ponto de encontro que eu tenho para planejar esse item, e para planejar eu falo de preencher esse definition of ready. Riscos, quais são as variáveis que têm que ser controladas nesse meio tempo, se tem dependência com o time, se eu tenho que comunicar alguém, tá? O refinamento também aborda essas coisas. O definition of ready pode conter essas coisas também. Beleza? Putz, Felipe, mas como que eu faço para deixar isso visível? Cara, imprime o Definition of Ready, põe na parede. Fala, pessoal, estamos refinando esse item. Quais itens estão aqui dentro do DOR? Então, ou seja, quais itens tem tudo isso aqui preenchido? Esses 4 itens aqui. Então, nós vamos fazer esses 4 itens. Por quê? Porque vai faltar informação aqui. Mas a gente não pode jogar e depois pegar? É gerenciamento de risco. Qual é o risco disso dar ruim? É alto? É baixo? Se for alto, né? Não faz muito sentido. Quantas incertezas você tem sobre aquilo? Né? Tem uma ferramenta que é o cone da incerteza. Você pode posicionar os seus itens dentro do cone da incerteza e criar formas de você encaixar o cone da os itens nesse cone. Tá? E aí, isso tudo, aí é depois, né? Mas isso tudo você pode vincular com prazo. Então, putz, olha, se o item está nesse momento do cone da incerteza, a variação de prazo desse cara aqui é de 4 vezes. Então, pode demorar uma semana ou 4, exemplo. Tá legal? Respondido aí, ô Thiago? Ou tinha alguma coisa mais específica? Beleza. Show de bola.
Então vamos lá, o Definition of Ready é um item que pode te ajudar no fluxo de refinamento. O cone da incerteza, eu estava no TDC sexta-feira, o Developers Conference, e lá eles mostraram, a Dafit usou um cone da incerteza para fazer o fluxo upstream, um fluxo de discovery até o desenvolvimento. E aí ele colocou 3 momentos, o momento de escolha, de quais itens você vai começar a entender, um momento de métricas, que é o momento onde eles iam levantar as informações sobre aquele item, e levantar as informações por que eu estou fazendo, qual que é o que diz que eu preciso fazer isso, quais métricas vão mudar depois que eu fizer isso, aí entra o DOR no meio, tá? Beleza, vamos fazer esse cara? Vamos. E aí, se o refinamento está sendo feito ali bem, se esse é um processo só de priorização, priorizei esse cara aqui, vamos refinar esse cara agora. É a escolha de itens que eu vou priorizar. Beleza? Então eles usaram cone da incerteza, vocês podem usar o DOR, vocês podem criar o seu canvas para fazer refinamento, porque às vezes tem coisas que não são do Definition of Ready. Por exemplo, o meu Definition of Ready não tem comunicação entre áreas, mas o meu canvas tem. Eu coloquei lá quais áreas eu tenho que comunicar. Beleza? Muito bom. Então procurem no mercado essas ferramentas. E por fim, a principal coisa que eu acho que é interessante observar quando você fala de refinamento são as dependências. Tá? E as dependências entre áreas, as dependências entre processos, entre sistemas. Às vezes você precisa de uma informação específica num web service, alguma coisa assim, que você tem que caçar. Você vai ter que buscar numa outra área, você vai ter que fazer uma configuração. Tá? Refinamento também serve para você eliminar dependência. Beleza? Putz, eu tenho uma área específica que eu dependo de informação. Cara, talvez seja o caso de você trazer esse cara com antecedência para ele te ajudar. Às vezes tem uma ação, às vezes esse cara vai ter que mexer em alguma coisa, você vai precisar desse cara, então você tem que alinhar com antecedência. Você vai ter que comunicar esse time que você vai precisar de alguém ajudando em algum ponto. Tá? Porque tem tudo a ver com a capacidade do outro time, você vai influenciar em sprints do outro time, tá? E assim por diante. Beleza? E assim, tem ferramentas que te ajudam também nesse quesito. A matriz Gucci, ela está vinculada à gestão de riscos, tá? E isso pode apoiar vocês, putz, vamos levantar quais são os riscos vinculados à minha sprint, né? E como que eu posso, como é que eu posso dizer, como que eu posso atuar em cima desses riscos? Porque dependência é risco. Felipe, mas que tipo de dependência? Qualquer premissa que você assume no seu projeto, ela é um risco em potencial. Logo, você pode criar uma dependência em cima desse cara. Olha, tem, por exemplo, não sei como é que é o dia a dia de vocês, como que vocês já atuaram, mas falando de projeto, você tem empresas que levantam premissas. E lá na TAP, né, no termo de abertura de projeto, tem lá a seção de premissas. E, cara, você considera aquelas premissas riscos? Se você não considera, você tem um problema. Beleza? Aqui o Patrício perguntou, como proceder com 2 times atuando no mesmo produto? Tá, mas você está falando de refinamento ou você está falando de dia a dia mesmo? Porque, por exemplo, só para ver se eu entendi, tá, Peterson? No mesmo produto com sprints separados. Então, quando você fala de beleza, eu tenho o mesmo produto, o mesmo backlog, o mesmo propósito estratégico, beleza? Com base nessa situação, esses times, apesar de ter um único backlog de produto, eles têm backlogs de sprints separados, tá? Se há uma dependência de alguma forma entre esses 2 times, eu tenho que ter pessoas dentro desses times que vão apoiar na eliminação ou diminuição dessas dependências. E aí a comunicação tem que estar clara, tá? Por exemplo, digamos que vocês compartilham um ambiente de desenvolvimento, compartilham a área de homologação. Vocês têm que alinhar certinho quando que tal coisa vai entrar,
nos ambientes. Putz, eu vou refinar backlog. Cara, você tem um PO para 2 times e os 2 times estão alinhando objetivos juntos, então talvez você precise fazer um refinamento junto. E aí cada um vai atuar dentro dos seus limites. Tá legal? A Thiago comentou aqui, ó, são 2 times atuando em um só produto, mas com backlogs diferentes, é isso? Um focado em clientes e o outro em imóveis. Né? Tá, já, deixa eu ir um por vez aqui. O Peterson, então, falando de times separados, mas com objetivos em comum, no caso o mesmo produto, talvez seja o caso de ter pessoas específicas juntas ali, que vão, sei lá, fazer uma daily separada só delas para levantar as potenciais dependências. Tá? E aí os 2 times se comunicando muito bem, esses caras garantindo essas dependências eliminadas ou mitigadas. Tá legal? E aí é um Scrum of Scrums, tem práticas no LES que te ajudam a fazer isso. Né? É relativamente simples. Tá? Não precisa complicar muita coisa. Um time de integração. Cara, não necessariamente você precisa disso. Tá legal? Agora, por exemplo, no caso que o Thiago falou, são 2 times atuando em um só produto, mas com backlogs diferentes. Um focado em cliente e o outro em imóveis. Né? Eu acho que é o mesmo princípio, tá, Thiago? Você tem times rodando em paralelo, com vertentes diferentes, mas focados no mesmo produto, ok. Mas o backlog da sprint é separado. Se você tiver um PO junto, tipo um PO compartilhando 2 times, né? Aí é muito do quanto a estratégia escola. Tem time, por exemplo, hoje eu tenho 2 times que estão no mesmo produto, de certa forma, mas com funcionalidades diferentes, que impactam de forma diferente. Né? Se houver dependência, a gente se alinha em daily. Dependência de deploy, por exemplo. Né? E tem times lá também que eles avaliam frentes diferentes, mas fazem a planning juntos. Tá? Porque em tese o item já está refinado e a planning eles mostram os itens e planejam de forma separada. Tá? Planejam assim, de forma técnica, né? Ele quebra as tarefas de forma separada. Então, no caso de 2 POs, vocês podem fazer 2 plannings separadas. Tá? E aí levantar quem que vai fazer essa conexão aí no meio. Tá? Beleza? São exemplos aí. Daniel comentou aqui, ó, no caso de tempo ocioso na sprint, vale a pena refinar tarefas que vão demorar para entrar na sprint? Pergunta isso porque o nosso backlog é bem grande. Cara, o que você representa como demorar? Demorar é daqui a 2 sprints? Cara, se a sprint... Então... Não, calma lá. Então, por exemplo, eu tô na sprint atual, sprint 5. Aí tem a sprint 6, a sprint 7. Faz sentido eu refinar a sprint 7? Se eu já refinei a sprint 6, faz. Né? A diferença é que o risco de mudança é maior, só isso. Não grande, mas é maior. Refinar a sprint 8, não sei se vale a pena. Né? Porque talvez aí vai do seu ambiente. O seu ambiente tem uma chance grande de mudar, não sei se vale tanto a pena. Eu tenho item refinado desde maio. Não fiz até agora. Entendeu? Talvez esse tempo que você está gastando para refinar itens que estão muito longe, você pode usar para resolver dívida técnica, para fazer uma melhoria no código, para refatorar se você está falando de software, né? Para refatorar uma funcionalidade, para fazer um dia de code free, né? Tipo, vamos melhorar esse ponto aqui do código. Né? Às vezes vale mais a pena fazer isso. Aí a Helena perguntou aqui, ó, não é interessante deixarmos a maior quantidade de histórias refinadas? Então, depende, porque se o seu backlog tende a mudar, o que adianta você ter histórias refinadas? Ah, mas um dia eu vou usar. Aí nesse um dia você usa. Tá? Nesse um dia você usa. Mas aí volta de novo. Visão de médio prazo. Cara, quais são os objetivos? Tem esses daqui. Ok. Eu já refinei 2 sprints. Cara, usa o tempo talvez para resolver um problema. De um atendimento, digamos que vocês lidam com atendimento ao cliente, aí tem algo que vocês podem resolver. Lida com isso. Resolve uma melhoria no processo, faz um workshop para o time, de um processo, de uma atividade. Por exemplo, eu vou fazer um Kanban game com o meu time para eles entenderem melhor o conceito de WIP. A gente está tendo um problema lá que a galera não está entendendo
conceito, né? Na prática. Beleza? E aí o Daniel colocou aqui, o risco maior seria a mudança do escopo. Isso, é a mudança. Aí eu vou refinar o item que, putz, vai mudar, sei lá, estou no sprint 5, refino no sprint 8. O risco, conforme você vai tentando estimar itens, o maior risco de mudança. Quanto maior a incerteza, maior o risco. Tá? Então, putz, eu vou refinar o item lá na frente. Cara, estou falando daqui a 1 mês e meio. Não estou falando de objetivo, estou falando de refinar mesmo. Quanto maior o espectro que eu estou tentando prever, ou estimar, ou refinar, quanto mais longe, né, maior o risco da mudança. A mudança não vai acontecer porque não tem por que acontecer. Cara, aí de novo, é um momento, vale a pena? Eu às vezes prefiro fazer dívida técnica, ou dar um workshop, eu prefiro fazer isso. Tá? O Fábio colocou, 30 dias de trabalho futuro refinado é uma boa meta. Na verdade, assim, isso não deveria ser uma meta, isso é só uma cultura. Tá? Eu entendi o que você quis dizer por meta. Tá? Só para o time isso não deve ficar como meta. Porque senão, atingi minha meta, refinei 30 dias. Mas você pode colocar, cara, vamos sempre ter 2 sprints refinadas, por exemplo. Né? Levando em conta aí os riscos que você pode ter. Tá? Então, putz, vamos deixar a 6 a 7 semi-refinado, beleza, chegou na 6, vamos refinar 8, chegou na 7, vamos refinar 9, contanto que a 7 e a 8, né, as próximas já estejam ok? Sim, às vezes fica enfadonho, mas tô na 5, já refinei a 6, vou refinar a 7. Olha para 6 de novo, é isso aqui mesmo? É isso aqui? Tudo certo? Beleza, então vamos para 7. Tá? Aí o Peterson colocou, estimativa e refinamento podem mudar após mudar o escopo, envolvendo tipo assim, apareceu algo que não havia sido previsto. Na verdade deve, né? Você começou a desenvolver, na verdade assim, o Peterson, estimativa para mim, tá? Falando de pontuação, por exemplo, digamos que vocês estimam em pontos aí. Pontuação não é a produtividade, isso nós já sabemos. Pontuação é um sinônimo de capacidade, certo? Então, putz, quantos pontos. É ritmo, tá, gente? Pontuação é ritmo. Então, qual é o ritmo do time? 30 pontos. É a mesma coisa de quilometragem. Você vai daqui a. Você tem 500 quilômetros daqui até Curitiba. Você vai, em média, 500 quilômetros. Desculpa, você vai, em média, 50 quilômetros por hora. Quantas horas você leva? 10. 10 é 50, 500. Tá? Não é produtividade. Beleza? E mesmo. Aí, beleza. Estimei um item. Putz, descobri um outro negócio. Reestima. Por que você não estima só depois do DOR preenchido? Por exemplo. DOR está ok. O item está preparado para desenvolvimento. Estima, agora você estima. Tá? Talvez você possa estimar no sentido de PMG. Putz, olhando esse cara aí, eu acho que é um M. Exemplo. Vamos refinar? Vamos. Pontuação. Sei lá, aí é a forma como vocês encaixaram, mas eu não vejo muita necessidade de você estimar um item que não está de fato refinado. Tá? Mas o item está refinado, mas não está priorizado, então você fez cagada. Item refinado é um item priorizado. Não tem por que você refinar um item que não está priorizado. Se aquele item não é prioridade, não refine. Simples assim. Tá legal? Felipe, mas eu já entrei na sprint. Posso reestimar? Óbvio que você pode, porque você percebeu que o item era maior, ele era mais complexo, você tinha mais coisas para considerar. Tá legal? Pô, e aí vira retrospectiva. Olha, aqui na sprint aqui, esse item aqui, na verdade, não era 5, era 8. Tá legal? Faz parte do fluxo. Tá? A gente abraçou um item que era mais complexo. Isso vira melhoria no fluxo. Tá? Beleza? E mais? Quando vocês fazem as perguntinhas aí, ó, deixa eu buscar aqui o tal do Canvas. Vocês estão vendo o slide aí, né? Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês o
Canvas aqui. Eu vou mostrar um exemplo de definition of ready e um exemplo desse Canvas de refinamento. Eu não estou com o arquivo, o Word, mas eu tenho ele dentro de um item da Sprint. Tô vendo que eu vou ter bastante trabalho no Gira amanhã. Se ferrou. Vamos lá. Eu vou falar um negócio, tá? Muita gente reclama do Gira, tá? Não porque o Gira é ruim, não porque o Gira é aquilo. É uma frase para ficar para a vida de vocês. O Gira não é ruim, é a gente que usa errado. Tá? As ferramentas são o que nós fazemos delas. Fica aí essa frase filosófica aí. Deixa eu abrir aqui para vocês. É que para mim é um argumento muito ruim alguém do time, um dev, falar, mas o Gira é ruim. Eu falei, não, cara, você que não sabe usar. Você que negligencia a ferramenta. Deixa eu achar aqui esse amiguinho. Cadê você? Acho que eu achei. Tá, o cardzinho eu achei. Deixa eu achar aqui o definition of ready. Eu não vou mostrar num card, tá? Eu vou mostrar o definition of ready no Confluence. Acho que fica mais fácil para eu mostrar para vocês aqui. Tá? Melhores práticas com Gira. É criar vergonha na cara. Melhor prática pro Gira. Ai, ai. Ó. Cadê? Aqui, achei. Na verdade, o Gira ele é legal porque você consegue ter bastante ferramenta à sua disposição, tá? Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o que eu tenho aqui. Ó. Vou mudar aqui o compartilhamento. Deixa eu tirar algumas informações aqui. Né? Confidencialidade na veia aí. New share. Ó, então o que eu fiz? Ó? Aqui é um ready to development, então pronto para ser desenvolvido. Aí eu explico o que é, né, para deixar claro. Tá? E aí eu falo que para um item ser desenvolvido tem que ter cenário de teste, critério de aceite, layout, dependências, definições de tracking, né? E aí eu dou uma explicadinha sobre essas coisas, falo o que um bug precisa ter, tá? Essas são as informações básicas que a gente entende. E aí às vezes tem algumas informações falando de refinamento, tem que ser um ready to refinement, né? Então pronto para ser refinado. São só políticas de transição, tá, pessoal? Aí vocês têm que encontrar isso no dia a dia de vocês. Aí o que eu fiz? Aí deixa eu trocar aqui o compartilhamento e buscar agora esse canvas para vocês, ó. Então vamos lá. Então, ó, o canvas é esse aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu joguei dentro de um item, de um card do Gira, de um épico, vocês estão vendo aqui que é um épico, tá? E aí eu coloquei aqui, eu conversei com o PO, conversei com o UX, falei, pessoal, o que vocês acham desse tipo de informação? Faz sentido a gente levantar? Faz sentido isso aqui estar na na nossa mão? Né? Quais informações a gente precisaria para falar que o item está ok, que a gente está mais munido de informação? Né? Então a gente levantou aqui, ó, que estratégia isso aqui está vinculado, o item, né? Então vamos fazer uma feature. A que estratégia está vinculado, quais problemas de negócio a gente está resolvendo, falando do usuário, por exemplo. O que a gente sabe sobre o problema? Então, quais dados
apoiam a necessidade desse problema. Eu sei que eu quero resolver isso por causa disso. Beleza? E como que aí depois disso, aí tem dinâmicas, tá? Tem dinâmica voltado a design thinking, design sprint, aí é do dia a dia, tá? Mas como que você vai resolver o problema? Aí é chegar na solução, tá? Quais são as regras de negócio? Então, falando de um produto, alguma coisa, quais são as regras de negócio, ou seja, quais são as condições daquilo como um produto, né? É difícil a gente explicar o que é regra de negócio e o que é critério de aceite, né? Então, condições de funcionamento de um produto, falando de negócio, do lado da empresa, né? Critério de aceite é muito mais do lado da FIT, do lado do usuário, né? Quais são as soluções técnicas? Beleza, como que a gente resolve isso tecnicamente? O que a gente tem que fazer? Quais são as dependências técnicas ou coisas que nos impedem para fazer essa solução? Preciso falar com a arquitetura, preciso falar com o time de analytics, com o time de CRM, SEO, como que vai funcionar? Desenha a solução mesmo, tá? E aí falando de desenhos, quais são as características visuais, ou seja, layout, tela. Se a gente depende de alguma informação ou arquivo externo, ou seja, a gente precisa que alguém crie um logo, eu preciso que alguém me passe uma imagem, tá legal? Eu dependo de alguma tecnologia, ou seja, eu preciso integrar com alguma coisa, preciso plugar algum item, por exemplo, vou fazer um banner. Eu preciso plugar um banner, eu vou fazer do zero. Esse banner está disponível. Vou fazer, por exemplo, um mapa, sei lá, submarino. Estou dentro do submarino, aí tem o mapa de onde estão as empresas para eu comprar lá na loja física. Mercado Livre, por exemplo. Né? Ou Saraiva, sei lá. Para plugar com o mapa, que tecnologia eu preciso ter? Eu preciso de como é que chama? Da API do Google. A API do Google custa tanto, né? Vale a pena? Tá? Já fizemos uma POC, ou seja, já brincamos com isso, testamos, fizemos funcionar algo básico, esdrúxulo, na Gambi, às vezes, só para ver como é que funciona, a dificuldade de fazer. Né? A gente depende de alguém, então, putz, o nosso fluxo impacta aquele time, e aquele time tem que configurar alguma coisa. No nosso caso, às vezes nós temos isso. Um time de back-office precisa alterar alguma coisa lá. Tá? Quais são as áreas envolvidas com a demanda, ou seja, que interagem ou podem ser simplesmente impactadas. Né? E aí, outro item aqui, a comunicação a ser feita com clientes, ou seja, digamos, eu sou um marketplace, eu vou impactar meus clientes, pessoas que publicam produtos ali. Eu tenho que notificar esses caras? Ou então eu preciso notificar alguma outra área, atendimento, marketing? O Peterson comentou aqui, dependemos de alguma tecnologia, por exemplo, criar uma biblioteca ou lib. Nesse caso, eu não estou dependendo de uma tecnologia em si, né? Mas eu estou falando, no nosso caso, pelo menos, a gente está falando, putz, para fazer isso aqui, tá, eu preciso configurar alguma coisa no Salesforce, eu preciso conectar com uma API do SAP, né? Então, são as tecnologias que você precisa para colocar, para fazer o plug disso. Criar uma biblioteca, depende. Se você precisa criar, às vezes faz parte do fluxo, é só você pôr a mão, então ok. No caso de plugar, às vezes você precisa que alguém faça alguma coisa, ou que você contrate, às vezes, alguém para conectar com isso. Tá legal? Então é uma dependência de fato, não é depende de mim. Se depende do time, não é dependência. Você entendeu? Se depende do time só ir lá programar ou desenvolver ou bater o martelo, não é dependência. Agora, se alguém precisa fazer alguma coisa fora, se eu tenho que contratar, plugar, qualquer coisa, se não é o que está aqui dentro, aí eu enxergo, pelo menos, como dependência. Tá? E aí você pode fazer isso aqui. Esse canvas aqui, por exemplo, tá, pessoal, é algo que eu não imprimi, porque ele fica grande no Word. Então, o que eu busquei? Eu deixei aqui, e eventualmente eu vou achar uma forma de fazer isso aqui virar um canvas só no A0, alguma coisa assim, e botar na parede. Então, ó, próximo item. O meu time, por exemplo, cada time tem 3 pessoas, um front, um back, um front-end, um back-end e um QA. Tecnologia, né? Eu vou botar isso do lado do quadro deles e falar, ó, pessoal, nossa próxima funcionalidade é essa. A gente tem que preencher tudo isso aqui. Ponto. Acabou. Mas isso não preencher. Vocês vão ficar uma sprint sentado. Olha só que lindo. Beleza? E aí o Giro tem um negócio que é o checklist. E aí eu coloquei esses caras aqui como um checklist. Então se eu preencher, só vou ticando aqui. Simplão, né? Beleza, galera?
Dúvidas aí? Que mais? Tranquilinho? De boa? Nenhuma pergunta mais? O Thiago colocou aqui, a modelagem de dados, definições de padrões a serem utilizados devem ser feitas em qual momento? Né? Cara, por exemplo, como que eu vejo, tá? Deixa eu até voltar aqui no Canvas para vocês verem. Cadê? Aqui. Deixa eu sair daqui, compartilhar de novo. Tá? Então, ó, modelagem de dados. Modelagem é algo que depende de você ou é você que vai fazer? Né? Eu estou entendendo que dependendo do que a gente está falando, isso faz parte do refinamento, é um item de trabalho, é uma subtarefa da sua história. Né? Agora não, precisamos preparar uma arquitetura, talvez você precisa de uma história para isso. Né? Padrões de código, padrões de variável, se é nesse quesito, isso é durante o fluxo também. Tá? Porque a gente está falando de padrão de variável, por exemplo, é começo de projeto. Né? Não é difícil, mas eu vou dizer que é um pouco difícil você tentar encontrar essas coisas no meio de um projeto, de um produto. Pode ser que aconteça, mas eu vejo que é muito mais algo que faz parte do refinamento como um item mesmo, uma atividade da história, do que de fato uma dependência. A não ser que isso seja algo que vai ser feito por um DBA da empresa que é de outro time. Aí, beleza. Tá? Aí eu posso falar que é uma dependência. Tá? Mas, de novo, isso aqui é só um exemplo de algo que eu encontrei como necessidades. Que eu tenho que usar isso aqui com muita cautela, principalmente agora que eu estou no momento de correções, né? Eu não estou conseguindo usar esse cara. Então, preciso entrar num fluxo para usar, para ver se funciona, se não funciona. Tá legal? Que mais? Vamos voltar aqui para os slides, para a Elaine ficar surtada até. Tranquilinho? Beleza, então, pessoal. Vamos lá. O Vinícius perguntou aqui. O refinamento pode ser uma reunião técnica também, onde envolve detalhes de implementação. Ou isso é feito com um outro momento apenas com os devs? Cara, eu acho que você pode fazer as duas coisas. Você pode pegar um primeiro momento de entendimento de negócio e, cara, beleza, o refinamento de quarta-feira é só técnico. Né? Se você for fazer 3 dias, vou fazer 4 dias, segunda, quarta, sexta e segunda. Cara, pega segunda para ver negócios e parte da quarta técnico, sexta técnico. É o que vocês encaixarem, é o que vocês acharem de melhor. Tá? Como que vocês encontrarem a melhor forma. Eu acho legal que, por exemplo, as coisas técnicas, vocês façam até às vezes fora do refinamento, dependendo. Né? Segunda-feira, olha para o problema. Beleza. Quarta, encontramos a solução. Cara, você tem até segunda para fazer toda a parte técnica. Não desenvolver, né? Mas brincar com isso. Tá? E aí é como que você encaixa e começar a medir a produtividade disso. Putz, tem muitos bugs dentro da sprint. Por que tem muitos bugs? Putz, aí é entender. Tá? Será que a gente está escrevendo da maneira correta? Se não está escrevendo da maneira correta, por que não pegou no refinamento? Né? E aí é avaliando, sendo mais criterioso nessas horas. Beleza? De boas. Então, beleza. Fabião. Bom, vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu tô. Opa, beleza. Então, queria agradecer, Felipe, primeiramente pelo seu tempo e por ter compartilhado com a gente a sua experiência aí na Web Motors, por trazer esse exemplo de checklist. E se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então queria encerrar. Obrigado. É a primeira vez que a gente faz esse webinar nesse formato de webinar.
E obrigado aí pela participação de todo mundo também. Fiquei feliz de ver que a gente tem mais de 10 pessoas aí às 8 horas da noite querendo falar sobre refinamento do backlog. Obrigado, pessoal. Beleza. E, pessoal, assim, para mim é muito legal a gente conseguir trocar essas experiências, né? A gente entra em discussão de vez em quando, o Fábio está lá no grupo da Mindset. Se alguém quiser também, às vezes, entrar, gerar uma discussão no grupo, sejam bem-vindos. É só o Fábio me passar o contato que eu adiciono, tá? Eu gosto muito de pessoas discutindo lá, tendo informação, tendo brincadeiras à parte. Às vezes rola umas brincadeirinhas lá, mas o foco ali é gerar conhecimento, é gerar conteúdo, tá? Então, vocês são 100% livres para vocês estarem lá dentro. E aí, qualquer dúvida, vai mandando na mesma, a gente vai se comunicando. Eu costumo falar que quando alguém participa de um webinar, de um treinamento, de um evento com a Mindset, você não sai mais da Mindset. A Mindset vai fazer parte da sua vida agora. Porque você vai estar Verdade. dentro do grupo, você vai receber post, você vai tirar dúvida. Putz, faz um webinar aqui para a gente faz um curso, a gente faz. Né? Então a gente está sempre à disposição aqui para vocês. Beleza? Beleza, obrigado, Felipe. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite aí. Qualquer coisa, manda aí. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.